15 fatos psicológicos que vão te surpreender. A psicologia tem foco na ciência da mente e do comportamento. Há décadas estudos tentam entender por que somos do jeito que somos e isso continuará no futuro, porque há muito o que aprender. Algumas descobertas de estudos são mais fascinantes do que outras. Você sabia que pontuar em suas mensagens de texto faz com que você não aparente sinceridade? No vídeo de hoje vamos apresentar fatos psicológicos que podem apenas explicar ou confirmar algumas das coisas que você percebe em você mesmo e nos outros no dia a dia. São necessárias 5 coisas positivas para superar uma única coisa negativa. Você provavelmente já deve ter ouvido que uma boa forma de começar e terminar o dia é pensar em algumas coisas boas, coisas pelas quais você seja grato. Isso, na verdade, nos ajuda a manter certo equilíbrio, porque temos o que é chamado de viés de negatividade, que nos faz normalmente nos concentrarmos nas coisas ruins em vez das boas. Infelizmente é inútil ficar pensando sobre as coisas negativas que possam te desanimar. Procure uma proporção de 5 coisas boas para uma ruim em sua vida. Isso pode te ajudar a manifestar algo maravilhoso. Pegar um bocejo pode nos ajudar a criar laços. Imagine a cena. Seu dia de trabalho começando e você está pronto para produzir bastante. Você está sentado em sua mesa de trabalho durante uma reunião matinal quando seu colega de trabalho solta um grande, alto e desagradável bocejo. Antes de você perceber, você está bocejando, mas você nem está cansado. Isso é um bocejo de resposta. Existem várias teorias que explicam por que os bocejos são contagiosos. Um dos principais diz que os bocejos de resposta demonstram empatia. Isso explica por que crianças pequenas que ainda não desenvolveram um senso de empatia ou aquelas no espectro do autismo são menos propensos a bocejos de resposta. Nos preocupamos mais com uma única pessoa do que com grandes tragédias. Segundo um estudo da Universidade da Pensilvânia, onde os pesquisadores examinaram o comportamento das pessoas como relacionavam-se com doações a causas a partir de determinados estímulos. Um grupo ouviu sobre uma garotinha faminta. O segundo grupo ouviu uma estatística sobre milhões de pessoas morrendo de fome. E o terceiro grupo teve contato com as duas informações. Os que ouviram falar apenas a estatística doaram menos, seguidos daqueles que ouviram falar de ambas informações. Porém, quem ouviu falar da garotinha doou o dobro do que o grupo que obteve as informações de estatísticas. Os psicólogos atribuem isso ao fato de que, se um problema parece grande demais, nos sentimos desamparados e muitas vezes insignificantes, como se nossos esforços não tivessem retorno algum. Nesse caso, ajudar a salvar uma garota faminta parece mais viável do que acabar com a fome no mundo. Acreditamos involuntariamente no que queremos acreditar. O viés de confirmação é a tendência de interpretar os fatos de uma forma que possam confirmar o que já acreditamos. Isso explica por que pessoas com certas visões políticas e religiosas preferem certos meios de comunicação em detrimento de outros. O viés de confirmação, além de nos levar a buscar informações que concordem com o que já acreditamos, também nos leva a rejeitar informações contraditórias. Se temos um plano B, nosso plano A tem menos chances de funcionar. Cientistas da Universidade da Pensilvânia estudaram o desempenho de voluntários em uma determinada tarefa, e descobriram que os participantes que pensaram em um segundo plano se saíram pior do que aqueles que não o fizeram. Eles também descobriram que quando os participantes perceberam que tinham outras opções, sua motivação diminuiu. Isso está relacionado à teoria da expectativa, desenvolvida por Victor Vroom em 1964. Essa teoria afirma basicamente que sua motivação para algo é uma função de se você espera ter sucesso nisso. Portanto, quando você tem a ideia de um plano B, sua esperança de que seu plano A dê certo é menor. Pesquisadores dizem que é importante sim pensar no futuro, mas desaconselham ficar muito envolvidos nos detalhes, pois você pode de forma subconsciente estar sabotando o seu sucesso. Começos e fins são mais fáceis de lembrar do que os meios. Atenção! Responda à pergunta. Você já fez compras e esqueceu os itens que estavam em sua lista de compras? Ao tentar se lembrar de coisas sem ela, você pode visualizá-lo e lembrar de coisas próximas ao começo e ao fim de suas anotações, mas as coisas no meio podem parecer um pouco confusas. Um estudo da Fronteiras da Neurociência Humana confirmou isso. Esse efeito é chamado de efeito de posição serial. É também por isso que você pode se lembrar do final da apresentação do seu chefe, ou de um show, mas do meio, não muito. Então, é realmente uma coisa muito interessante. E isso não significa que você tenha transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. A comida tem um sabor melhor quando outra pessoa a prepara. Você já se perguntou por que a comida sempre tem um sabor melhor quando a mãe a prepara? Na verdade, a comida terá um sabor melhor sempre que uma outra pessoa a preparar. Isso obviamente se for uma pessoa que cozinhe minimamente bem e de forma decente. Os pesquisadores atribuem isso ao fato de que, quando você prepara uma refeição para si mesmo, quando você estiver pronto para comer, já passou tanto tempo envolvido em seu preparo, que é menos emocionante. Como resultado, você gosta menos. Preferimos saber que algo ruim está por vir do que não saber o que esperar. Você já sentiu um frio na barriga quando alguém diz, precisamos conversar? Isso pode ser perturbador,
principalmente para pessoas ansiosas. Sua mente é imediatamente inundada com 1 milhão de coisas diferentes e quase sempre negativas. Se for um parceiro romântico, você provavelmente entenderá que será o fim do relacionamento e prefere que o fim seja naquele momento. Se for seu chefe, você prefere que ele demita você imediatamente. Pesquisadores descobriram que preferimos saber que algo ruim vai acontecer do que conviver com a incerteza do que será dito. E isso ocorre porque, quando nosso cérebro não sabe o que esperar, ele entra em ação tentando prever quaisquer consequências possíveis, boas e más. Quando uma regra parece muito rígida, queremos quebrar mais. No fenômeno psicológico conhecido como reatância, as pessoas tendem a quebrar mais regras quando sentem que alguém está tirando suas escolhas ou limitando o seu leque de alternativas. Assim, em um esforço para recuperar a liberdade como sendo levado embora, tendem a quebrar as regras. Isso é muito comum em adolescentes. Quando se sentem usurpados, eles podem não apenas fugir, mas podem acabar se envolvendo em outras atividades arriscadas. Há uma razão pela qual queremos apertar coisas fofas. Filhotes e bebês são os alvos preferenciais. Você não quer apenas amar, deseja apertar. Bem, aparentemente, essa é uma reação natural, e é conhecida como agressão fofa. Segundo um artigo da Fronteiras da Neurociência Humana, a ideia por trás da agressão fofa é que, quando somos tomados por sentimentos positivos como os provocados por um adorável cachorrinho ou bebê, um pouco de agressão equilibra esses sentimentos avassaladores. Isso é na verdade uma forma de defesa que nosso cérebro utiliza, para que não prejudiquemos seres inocentes. Você está programado para amar mais a música que ouvia no ensino médio. A boa música desencadeia a liberação de dopamina e outras substâncias químicas do bem-estar. Os tempos de colégio. Na verdade, entre os 12 e os 22 anos, a importância de tudo parece ampliada, e a música está incluída aí. Estudos mostram que nos conectamos à música a qual nos ligamos durante nossa adolescência, muito mais do que jamais faremos quando adultos. E isso ocorre independente da passagem do tempo. As pessoas atingem nossas altas expectativas e não sobem se tivermos baixas. O efeito Pigmalião é um fenômeno psicológico no qual altas expectativas levam a melhores atuações. Em um estudo famoso na década de 1960, os pesquisadores disseram aos professores que alunos aleatórios tinham alto potencial de acordo com suas pontuações em um teste de QI. Eles descobriram que aqueles identificados como alunos de alto potencial acabaram se tornando grandes empreendedores, pelo menos em parte devido às altas expectativas de seus professores. Em resumo, é o fenômeno em que, quanto maiores as expectativas que se tem relativamente a uma pessoa, melhor será o seu desempenho. As memórias são mais como imagens reunidas do que instantes preciosos. Memórias falsas são algo que você lembra em sua mente, mas também não são verdadeiras, no todo ou em parte. Um exemplo pode ser acreditar que você deixou o ferro de passar ligado antes de sair para o trabalho quando você realmente desligou da tomada. Isso ocorre porque nosso cérebro às vezes pode preencher imprecisamente os espaços em branco quando apenas se lembra a essência do que aconteceu. Procuramos rostos humanos, mesmo em objetos inanimados. Pareidolia é a tendência de perceber imagens específicas, muitas vezes significativas, como rostos, em padrões visuais aleatórios ou ambíguos. Um exemplo comum é o homem na Lua. Alguns cientistas atribuem isso ao fato de que, como seres sociais, reconhecer rostos é tão importante que preferimos criar um onde não existe. Nosso cérebro não acha que prazos longos são tão importantes. A procrastinação é algo real e muitas vezes incontrolável. Você provavelmente poderia começar um grande projeto para o trabalho ou para a escola agora, mas você sabe que tem vários meses para o fim do prazo de entrega. Antes de você perceber, esses meses se foram e você está lutando para acelerar os processos e terminar meses de trabalho em questão de dias. Tarefas urgentes e sem importância são mais atraentes. Elas fornecem gratificação instantânea porque são mais rápidos e fáceis de riscar da sua lista de afazeres. Nossos cérebros processam prazos de curto prazo, como os medidos em dias, melhor do que os de longo prazo, como meses ou anos. Se você gostou deste vídeo, deixe like e compartilhe com seus amigos, para que possamos continuar trazendo essas dicas para você. Para mais vídeos como este, clique no botão de inscrição e lembre-se de ativar o sininho das notificações. Obrigado por assistir.